Hora de conversar com Mônica Bergamo. A gente falou bastante aqui recentemente, né, das mudanças na diretoria do Banco Central, a entrada de Galípolo, enfim, mais dedos do governo dentro do BC. E a Mônica tem informações sobre a substituição de mais diretores no Banco Central no futuro próximo, né, Mônica? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, depois passada essa novela sobre a baixa de juros, uma coisa dramática, né, de muita disputa interna no Banco Central, mas que acabou resultando numa baixa de 0,5%, um corte na taxa, na taxa de juros de 0,5%, o governo Lula já começa uma outra etapa, uma nova etapa nessa batalha, né, no Banco Central. O governo já começa a discutir os critérios que vai adotar para a substituição de mais 2 diretores da instituição, a Fernanda Guardado e o Maurício Costa de Moura. Os dois têm mandato fixo, o mandato deles se encerra em dezembro, eles poderiam ser reconduzidos pelo menos uma vez mais para os seus cargos, mas já há uma decisão de que não haverá a recondução, né? Então já se debate como será a substituição deles, Megali. O debate não gira ainda em torno de nomes, mas sim do perfil dos futuros indicados. São 2 diretorias, né? A Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta é hoje comandada pelo Maurício, né? E ela sempre, historicamente, foi ocupada por um profissional de carreira do Banco Central. Já a Diretoria de Assuntos Internacionais, que hoje está com a Fernanda Guardado, ela tem um perfil historicamente político, né, mais político, mais ligado ao mercado. Então, há algumas diretorias no banco que são sempre reservadas a pessoas de carreira e outras que são reservadas para pessoas indicadas pelo mercado ou pela área política. Então, o que acontece? Integrantes do governo Lula, Megali, defendem que haja uma quebra de paradigma, quer dizer, que você não precise seguir essa tradição de substituir uma pessoa de carreira por outra pessoa de carreira, né? Mas sim que o Maurício, por exemplo, seja substituído por pessoas alinhadas ao pensamento técnico e econômico do governo, que entende que os juros devem baixar ainda mais nos próximos anos, dentro, obviamente, de determinados parâmetros, dentro do controle da inflação, e dentro de uma expectativa de indução do crescimento. Então, há critérios, há parâmetros, mas o governo defende fortemente que esses juros caiam mais. Bem, então, essa é a discussão. Existe também a possibilidade de, sim, indicar um quadro do próprio Banco Central para a diretoria de relacionamento. Isso não está descartado totalmente, são visões que estão em debate aí dentro do governo. Na substituição anterior, que foi quando o Lula indicou o Gabriel Galípolo, que era secretário executivo do Ministério da Fazenda, da equipe do Fernando Haddad, para a diretoria de política monetária, o Lula foi uma no cravo, uma na ferradura, né? Ele indicou o Galípolo para a diretoria de política monetária e indicou o Ailton de Aquino Santos para a diretoria de fiscalização. O Ailton de Aquino Santos é da carreira do Banco Central. Então o Lula ficou nesse meio do caminho. Mas é isso, né? Os diretores que vão ser substituídos, a Fernanda Guardado e o Maurício Moura, eles se notabilizaram, né, por defender a manutenção da taxa de juros em patamares mais altos nesses últimos meses. Agora, quando foi votado um corte na taxa, eles ficaram numa posição mais conservadora, até mesmo do que a do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Eles votaram por um corte de 0,25. Então, a possibilidade deles ficarem, eu diria que ela é zero, ela é nula, Megali. Agora, Mônica, essas trocas seriam em dezembro, é isso? Essas trocas seriam em dezembro. Tá. E já estão em discussão, né? Você não faz uma troca assim do dia para a noite. Quer dizer, em dezembro termina o mandato deles, mas a indicação seguramente vai ser feita bem antes, porque você precisa ter os nomes, precisa ter sabatinas, tudo certo, para não deixar os cargos vagos por muito tempo, né? Então, quando chegar dezembro, que eles têm que sair, os 2 vão sair, você já vai ter que ter tudo mais ou menos encaminhado, com nome e sobrenome, para já fazer sabatina e já assumir, os futuros indicados assumirem os postos. E nessas indicações, o presidente Lula ouve quem exatamente? Porque você falou sobre a possibilidade de indicações com perfil mais de um profissional de carreira, mas há uma ala dentro do próprio governo que entende que essas pessoas devem
estar mais posicionadas, alinhadas com a política econômica desse governo? Quem que o presidente Lula ouve para imaginar essas indicações e para a gente sentir aí o cheiro de indicação de profissional de carreira ou com alinhamento de política econômica, Mônica? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, foi ele que escolheu os dois diretores, o Galípolo e o Ailton, e eu acho que ele vai ser a pessoa ouvida. O Galípolo, a opinião dele também é levada muito em consideração, Sheila, e, obviamente, há um debate também com ministros políticos do governo, né? Mas especialmente, quer dizer, quando surgirem nomes, né? Porque os critérios podem ser debatidos de forma mais ampla, mas quando surgirem nomes, seguramente serão nomes indicados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão passar pelo crivo dele. Até ontem eu conversei com uma pessoa do Banco Central, Sheila, que me explicou, né, que o Maurício e a Fernanda enfim, devem ser mesmo substituídos, e a pessoa me disse o seguinte, olha, esse critério de ser alguém de carreira é um critério que foi seguido, meio que uma tradição, mas ele não é obrigatório. Você, Mônica, pode ser indicada, por exemplo, para essa diretoria de comunicação do Banco Central. Daí eu ainda brinquei, eu falei, o Paulo Pimenta pode ser indicado. Ele falou, pode, Paulo Pimenta pode ser indicado. Qualquer um, ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, qualquer um pode ser indicado. No geral, né, é conveniente, né, melhor que se indique um economista, pessoas que entendam do assunto, e é o que deve ser feito, né, Sheila? Mas o Lula tem ampla liberdade para indicar quem ele quiser para ser diretor do Banco Central, o que, pelo que a gente tem visto, quem vai ser determinante na escolha dos nomes é o ministro Fernando Haddad, com ali a opinião também do atual diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que se mantém muito próximo de Haddad, né, foi da equipe dele, seguramente deve ser ouvido também, Sheila. Mas aí você tem o crivo do Senado, é o Senado que aprova em sabatina, então não pode ser nomes que contrariem frontalmente os senadores da base do governo. Tudo isso é sempre política, né? Verbo, lábia, saliva, para se chegar nos candidatos que vão passar com tranquilidade pela sabatina do Senado.